Olá pessoal, nesse vídeo vamos começar a falar sobre transformações lineares, que é o último assunto que vamos estudar aqui na álgebra linear. Uma transformação linear é uma função, então precisamos começar essa aula relembrando o conceito de função, que será importante para entender tudo que vai acontecer aqui, certo? Então, dados dois conjuntos E e F, o que é uma função de E em F? É uma relação que associa a cada elemento do conjunto E um único correspondente lá em F. Cada elemento do conjunto E terá um correspondente em F e esse correspondente é único. Ou seja, não pode acontecer de um mesmo elemento em E estar associado a dois lá em F e também não pode acontecer de algum elemento em E não ter correspondente em F. Muito bem, o conjunto E é chamado de domínio da função e o conjunto F é o contradomínio. Digamos que o conjunto E aqui possui dois elementos para facilitar, que eu vou denotar por U e V, e o conjunto F possui três elementos, que são W1, W2 e W3. Ok, eu vou considerar uma função t que leva o U em W1 e o V em W2. Toda função ela tem uma lei, uma regra, que te diz como achar o correspondente em F para cada elemento de E, mas nesse caso não importa qual é a regra. Eu estou te dizendo que o U chega em W1 e o V chega em W2, então essa função está definida. Ok, como U chega em W1, nós dizemos que W1 é a imagem do domínio U. Da mesma maneira, W2 é a imagem do domínio V. E aí escrevemos da seguinte maneira: W1 é igual a T de U e W2 é igual a T de V. Significa que o valor da função para o domínio U resulta W1 e o valor da função para o domínio V resulta W2. Então, a gente sempre pega elementos do conjunto E para calcular o valor da função e o resultado é sempre elementos que estão lá no conjunto F. Maravilha! Relembramos o que é função, podemos definir transformação linear. Olha só, sejam E e F espaços vetoriais. A função t de E em F é uma transformação linear de E em F quando as duas propriedades abaixo são verdadeiras para quaisquer U e V em E e para qualquer escalar A. Primeira propriedade, T de U mais V é igual a T de U mais T de V. E segunda propriedade, T de A vezes U é igual a A vezes T de U. Então, a imagem de U mais V tem que ser igual à imagem de U mais a imagem de V. E a imagem de A vezes U tem que ser igual a A vezes a imagem de U. Ok? Toda função que vai de um espaço vetorial para outro espaço vetorial e satisfaz essas duas propriedades é uma transformação linear. Por exemplo, a função t de R2 em R2, definida por t de V1, V2 igual a V1 menos V2, V1 mais 2, V2, é uma transformação linear de R2 em R2 e é chamada de operador linear porque o domínio é igual ao contradomínio. Sempre que uma transformação linear apresenta domínio igual a contradomínio, ela chama-se operador linear, beleza? Muito bem, vamos mostrar que de fato essa função é uma transformação linear. Para isso, precisamos verificar que ela satisfaz as duas propriedades ali. Primeira propriedade
T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V, né? Então, vamos escrever aqui. T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V. Bom, a gente pode calcular T de U mais V e aí concluir que isso é igual a T de U mais T de V. Partimos do lado esquerdo da igualdade para chegar no lado direito. Assim a gente verifica essa primeira propriedade, tá? Então vamos calcular T de U mais V. Qual é o vetor U mais V? Veja que o vetor V está sendo representado por V1, V2. Primeiro componente é V1, segundo componente é V2. Da mesma maneira, vamos dizer que U é o vetor U1, U2. Primeiro componente U1, segundo componente U2. Dessa maneira, o vetor U mais V será o vetor U1 mais V1, U2 mais V2. Beleza. Agora, olha só qual é a regra da função t, a regra que te diz como encontrar o vetor correspondente a um vetor V1, V2. Você tem que pegar V1 menos V2 no primeiro componente e V1 mais 2 vezes V2 no segundo. Então, para o nosso vetor U1 mais V1 e U2 mais V2, como é que vai ficar? O primeiro componente será U1 mais V1 menos U2 mais V2, né? Primeiro componente menos segundo. Fica U1 mais V1 menos U2 menos V2. E o segundo componente será U1 mais V1 mais 2 vezes... não vai caber ali, eu vou ter que escrever aqui embaixo, tá? Então, vamos escrever aqui de novo. U1 mais V1 menos U2 menos V2. E o segundo componente será U1 mais V1 mais 2 vezes U2 mais V2. Vai ficar 2 vezes U2 mais 2 vezes V2. Ok. Agora, nós vamos escrever esse vetor como uma soma de dois vetores. E o que é legal que apareça em um desses vetores? É legal que um desses vetores seja U1 menos U2. Então, vamos escrever aqui U1 menos U2. E o segundo componente é legal que seja U1 mais 2 vezes U2. Por que, professor? Porque esse vetor aqui é exatamente o correspondente ao T de U, certo? Veja que se eu calcular o valor da função para T de U1, U2, que é o vetor U, né? Fica exatamente U1 menos U2 e U1 mais 2 vezes U2. Então, por isso que eu vou escrever o primeiro vetor dessa maneira, justamente porque eu tenho aqui o T de U. E aí, olha só o que acontece. Eu peguei U1 menos U2, o que sobrou ali? Sobrou V1 menos V2. Será o primeiro componente do segundo vetor da soma. V1 menos V2. No segundo componente, eu peguei U1 mais 2U2. Ó, U1 mais 2U2. O que sobrou?
V1 mais 2V2. E aí vai fechar certinho, né? Porque quem é esse segundo vetor? É exatamente T de V. Então, a gente obtém exatamente o que precisava para concluir a primeira parte da nossa verificação, né? Concluímos que T de U mais V é T de U mais T de V. Maravilha. Segunda parte, temos que verificar que T de um escalar A vezes um vetor V do domínio é igual a esse escalar vezes T desse vetor, T de V. Então, de novo, a gente vai partir do lado esquerdo, desenvolver o que está do lado esquerdo da igualdade, e aí o nosso objetivo é chegar do lado direito, né? Então, a gente precisa concluir que o resultado final será A vezes T de V. Bom, então vamos lá. Primeiro, qual é o vetor A vezes V? V é o vetor V1, V2, multiplicando por A, vai ficar A, V1, A, V2. Então, a gente vai calcular T de A, V1, A, V2. Seguindo a fórmula da função, isso resulta AV1 menos AV2. E no segundo componente fica AV1 mais 2 vezes AV2. Ok. Podemos colocar o A em evidência escrevendo A vezes V1 menos V2 no primeiro componente. E no segundo componente, resulta A vezes V1 menos 2V2. Perfeito. Como o A está multiplicando os dois componentes do vetor, isso é a mesma coisa que A vezes esse vetor, né? Cujo primeiro componente é V1 menos V2 e o segundo componente é V1 menos 2 vezes V2. Mas quem é esse vetor V1 menos V2 e V1 menos 2V2? Aliás, mais 2V2, né? Aqui é mais, né? A que multiplica V1 mais 2V2. Eu acabei colocando menos ali, mas é mais, né? Esse vetor é exatamente T de V. Então, a gente conclui que é A vezes T de V, que era o que a gente queria mostrar, beleza? Então, de fato, essa função T de R2 em R2 definida dessa maneira é uma transformação linear. Propriedades das transformações lineares. Seja T uma transformação linear qualquer de E em F e sejam U e V vetores em E. Então, as propriedades listadas abaixo são verdadeiras. Primeira propriedade, T de 0 é igual a 0. Segunda propriedade, T de menos V é igual a menos T de V. Terceira propriedade, T de U menos V é igual a T de U menos T de V. E a quarta propriedade, que é muito importante, fala que se V é igual a C1V1 mais C2V2 e assim vai até CNVN,
Então, T de V é igual a C1 vezes T de V1 mais C2 vezes T de V2 e assim por diante, até Cn vezes T de Vn. Muito bem, essas propriedades nós não vamos demonstrar todas elas, tá? As duas primeiras é muito fácil para você provar. Eu vou mostrar aqui a terceira como exemplo e a quarta nós veremos um exemplo na sequência para ilustrar melhor, tá? Então, como é que a gente pode demonstrar essa terceira propriedade? Veja que T de U menos V pode ser escrito como T de U mais menos V, certo? Muito bem. Agora eu uso a propriedade das transformações lineares e abro essa soma na soma das transformações lineares, né? É T de U mais T de menos V. Muito bem. Agora eu preciso mostrar que T de menos V é igual a menos T de V. É a segunda propriedade, certo? Eu poderia usar a segunda propriedade e concluir direto, porém, é fácil a gente mostrar isso escrevendo o menos V como menos 1 vezes V, beleza? Então, nós temos T de U mais T de menos 1 vezes V. Usando a outra propriedade das transformações lineares, o que acontece quando eu tenho T de um escalar vezes um vetor? Eu jogo o escalar fora, né? Fica esse escalar vezes T do vetor, né? Então, aqui nós temos menos 1 vezes T de V. E aí, conclui-se a demonstração. Fica T de U menos T de V. Agora um exemplo para ilustrar a propriedade 4 que vimos anteriormente. E aí nós aproveitamos para provar essa propriedade também. Olha só, temos que determinar T de 2, 3 e menos 2, onde T é uma transformação linear de R3 em R3, tal que T de 1, 0, 0 é igual a 2 menos 1, 4, T de 0, 1, 0 é igual a 1, 5 menos 2 e T de 0, 0, 1 é igual a 0, 3, 1. A gente não sabe qual é essa transformação linear, mas a gente sabe qual é a transformação linear para esses três vetores que são os vetores canônicos do R3, né? E como nós já sabemos, esses três vetores são uma base do R3. Então, o que está acontecendo aqui? A gente conhece a transformação linear de todos os vetores de uma base do domínio da transformação linear. O que a propriedade 4 disse para a gente anteriormente é que a gente consegue determinar a transformação linear para todos os vetores do domínio a partir da transformação linear dos vetores de uma base. Como é que a gente vai fazer isso? Nós precisamos escrever o vetor qualquer do domínio como combinação linear dos vetores da base, e aí depois é só a gente trocar os vetores da base pela transformação linear correspondente a cada um deles. Ou seja, a gente vai pegar o vetor 2, 3, menos 2 e temos que escrevê-lo como combinação linear dos vetores canônicos do R3. Como que eu vou fazer isso? Preciso inicialmente escrever esse vetor como uma soma de três vetores. E aí é legal você fazer da seguinte maneira. No primeiro vetor,
deixa os dois últimos componentes valendo 0. Então, ele vai ficar 2, 0, 0. O segundo vetor, é legal você deixar o primeiro e o terceiro componentes valendo 0. Então, a gente vai escrever 0, 3, 0. Veja que o componente do meio eu deixei igual ao do vetor original, e no primeiro vetor da soma, o primeiro componente ficou igual. Agora eu faço a mesma coisa para o terceiro vetor da soma. Eu vou deixar o terceiro componente igual e os outros dois zero. Vai ficar 0, 0, menos 2, né? Com isso, a soma dos três vetores resulta o nosso vetor, 2, 3, menos 2, né? E aí basta a gente pegar esse escalar não nulo de cada vetor e passar ele para fora multiplicando o vetor. Vai ficar 2 vezes o vetor 1, 0, 0, mais 3 vezes o vetor 0, 1, 0, mais, menos, né, 2 vezes o vetor 0, 0, 1. Pronto. Escrevemos o nosso vetor ali como combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. O que a propriedade anterior estava dizendo para a gente é que bastava, nesse momento, substituir cada um dos vetores da base pela transformação linear correspondente. Por que a gente pode fazer isso? Seguinte, a partir dessa igualdade, é só eu calcular a transformação linear nos dois lados da igualdade. Então, o que acontece? Fica t de 2, 3 menos 2, que é o que a gente quer de fato determinar, igual a t de toda essa soma aqui, beleza? Então, t de 2 que multiplica 1, 0, 0, mais 3 que multiplica 0, 1, 0, menos 2 que multiplica 0, 0, 1. Da propriedade de transformações lineares, a gente pode abrir essa soma na soma das transformações lineares, né? Então, eu já vou fazer direto isso, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Fica t de 2 vezes 1, 0, 0, mais t de 3 vezes 0, 1, 0, mais t de menos 2 vezes o vetor 0, 0, 1. Agora eu uso a outra propriedade das transformações lineares, que me permite passar o escalar multiplicando a transformação linear, né? Com isso, eu obtenho 2 vezes t de 1, 0, 0, mais 3 vezes t de 0, 1, 0, menos 2 vezes t de 0, 0, 1. E aí o que acontece? Basta eu conhecer justamente o valor de t para os três vetores da base. Então, substituindo t de 1, 0, 0, t de 0, 1, 0 e t de 0, 0, 1, como é que vai ficar? 2 vezes 2 menos 1, 4, mais 3 vezes 1, 5 menos 2,
menos 2 vezes 0,31. Isso vai ser igual ao vetor cujo primeiro componente é 2 vezes 2 mais 3 vezes 1 menos 2 vezes 0. Isso dá 4 mais 3, que é 7. O segundo componente será 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 5 menos 2 vezes 3. Menos 2 mais 15 menos 13, aliás, mais 13. Menos 6 fica 7 de novo. E o terceiro componente é 2 vezes 4, mais 3 vezes menos 2 vezes 1. 8 menos 6 é 2, menos 2, 0. T de 2, 3 e menos 2 é 7, 7, 0. Tá legal? Por enquanto é isso. Continuamos no próximo vídeo. Tô te esperando lá.